Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, levantando logo cedo para buscar a presença viva de Deus e de Jesus no nosso dia a dia. Eu sei que nem sempre é fácil. Talvez você tenha acordado cansado, preocupado com problemas de saúde, contas atrasadas, brigas em casa, ou até mesmo lutando contra algum vício que drena suas forças. Mas saiba que esse seu passo de vir aqui, de se unir em oração, é um passo de fé que Deus não ignora. Ele vê o coração de cada um, entende o que te preocupa, o que te angustia e está sempre disposto a te acolher. Então, antes de qualquer coisa, quero agradecer a você que separou esse momento para rezarmos juntos. Se sinta acolhido, como se estivéssemos todos numa sala ampla, confortável, conversando sobre a vida, enquanto Jesus está no centro, olhando para nós com carinho. A palavra que meditamos hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. É a famosa parábola do fariseu e do cobrador de impostos que sobem ao templo para rezar. O primeiro se orgulha de não ser como os outros homens, listando suas qualidades religiosas. O segundo, profundamente humilde, apenas bate no peito e diz: "Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador." Jesus conclui que o cobrador de impostos volta para casa justificado, e não o fariseu. Isso fala muito do risco que corremos de cair numa falsa justiça, de achar que somos melhores que os outros, porque cumprimos uns ritos ou temos certa reputação. Enquanto isso, a postura de quem reconhece a própria limitação e implora a misericórdia divina é que abre as portas para o perdão e a paz interior. Talvez você hoje se identifique com o cobrador de impostos, se sentindo sem moral, pequeno diante de Deus. Você pensa: será que Deus me escuta com todos os meus erros, minha falta de fé, meus pecados? Esse evangelho te responde: sim, ele escuta, e mais do que isso, ele te olha com ternura. Pois quem se humilha será exaltado. Ou, quem sabe, você se veja às vezes como o fariseu, meio orgulhoso de cumprir algumas obrigações religiosas ou morais, mas sem perceber que, se comparações e julgamentos nos enchem de vaidade, a oração perde a força. O texto nos convida a rever nossas posturas, lembrando que Deus não se encanta com aparências, mas com a sinceridade do coração. E se a situação da sua vida anda pesada, doença, desemprego, vício ou problemas de família, o caminho é colocar-se na presença dele em humildade, confiando que ele pode agir quando nos abrimos sem disfarces, sem máscaras, sem orgulho. Então, convido você a permanecer conosco até o final desta oração, porque depois de ouvirmos o Evangelho e meditarmos nele, vamos apresentar nossas preces ao Senhor, colocando nele nossa esperança pelas várias realidades que nos atingem. Não tenha medo de trazer tudo: as dores, as dúvidas, as aflições. Deus não nos julga como o fariseu julga o cobrador de impostos. Ele nos acolhe no amor, se formos sinceros. E é dessa certeza que brota nossa fé de cada manhã. A leitura de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: "Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda." O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia
no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus denuncia a arrogância de quem se enxerga como superior e exalta a humildade de quem se reconhece necessitado do perdão divino. A parábola atinge aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. O fariseu representa alguém que cumpre práticas religiosas exemplares, jejua, paga dízimo, evita pecados graves, mas sua oração está cheia de comparação e orgulho. Graças a Deus, porque não sou como esses pecadores. Ele não percebe que seu orgulho o afasta de Deus, pois confia demais em si mesmo e na sua suposta superioridade. Já o cobrador de impostos sabe que falha, reconhece a própria culpa e, por isso, suplica misericórdia. E Jesus diz que é ele, não o fariseu, quem sai justificado. A lição é clara. Para Deus, não importa o status religioso ou a imagem que a gente projeta. Importa a honestidade interior e a humildade de coração. Se passamos a vida nos achando melhores que os outros, ou se nos orgulhamos de práticas externas, mas sem compaixão, corremos o risco de cair no mesmo erro do fariseu. Por outro lado, se nos aproximamos de Deus reconhecendo nossas falhas, sem posar de santos perfeitos, abrimos espaço para a graça divina nos curar e nos transformar. Jesus conclui com a frase contundente: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humildade não é se rebaixar fingidamente, mas ter pé no chão sobre a própria fraqueza, sabendo que dependemos de Deus. E é nesse reconhecimento que a misericórdia age. Se estamos doentes, sem emprego, presos num vício ou lidando com conflitos, pode ser tentador achar que a culpa é sempre dos outros ou se sentir injustiçado. Mas esse evangelho convida a examinar o coração, a perceber que precisamos do perdão divino e da força do alto, sem buscar méritos que nos façam parecer acima de ninguém. Agora, movidos por essa parábola de Jesus, vamos oferecer nossas necessidades e as de tantos irmãos que atravessam vales difíceis, confiando que Deus ouve a voz de quem reconhece a própria fragilidade e clama por ajuda. Pelos doentes, que se sentem impotentes diante de dores e tratamentos longos, Senhor, olha para esses homens que passam a noite sem dormir por conta de enfermidades. Muitos já tentaram todo tipo de remédio, mas a cura não vem. Ensina-os que não precisam se comparar com outros, achando-se piores ou menos merecedores de bênção. Mostra que, assim como o cobrador de impostos apenas disse: tem piedade de mim, eles também podem suplicar tua compaixão. Se for do teu querer, realiza curas inesperadas, mas, se ainda não for o momento, concede paciência e serenidade, e faz com que amigos e parentes não faltem em gestos de amor. Pois amar ao próximo é amparar quem sofre. Para quem enfrenta o desemprego, cansado de bater em várias portas sem sucesso. Pai amoroso, quantos acordam já com o peso de não ter renda, de sentir a família insegura, de temer não ter como pôr comida na mesa? Que essa parábola nos lembre de não medir ninguém por aparências ou sucessos aparentes. Toca chefes e empresas a oferecerem oportunidades de trabalho a quem precisa. E, enquanto a vaga não aparece, suscita a solidariedade de amigos, para que partilhem o pouco que têm. Que esse homem não se sinta menor, mas encontre em ti a força para persistir na busca e a humildade de aceitar apoio, se preciso. Lembra-nos de que quem se humilha será exaltado. Então, que não falte esperança em meio aos nãos, pelos irmãos que lutam contra vícios, sentindo-se tantas vezes fracassados e julgados.
Jesus. O fariseu se achava puro, mas não tinha amor ao próximo. Já o cobrador de impostos sabia ser pecador e ganhou tua misericórdia. Vê quantos presos em vícios se acham indignos do teu olhar. Derrama tua graça, convidando-os a reconhecer a fraqueza e buscar ajuda em grupos de apoio e terapias. E se a família ou conhecidos se irritam ou fazem comparações, dá-lhes empatia para entender que ninguém é caso perdido para os olhos de Deus. Que cada tentativa de largar o vício seja motivo de aplauso, não de desprezo. E que se houver recaída, não falte "tem piedade de mim" nos lábios. Pois tu nunca desprezas quem se volta a ti com humildade. Para quem carrega crises emocionais, depressão, ansiedade, tensões familiares e acha que não há saída. Pai de misericórdia, tantos lidam com medos que paralisam, choram calados, brigam em casa por bobagens que viram tempestades. Ensina-nos, pelo Evangelho, que não precisamos competir em santidade, mas reconhecer que somos todos carentes do teu perdão. E, auxílio, se a ansiedade sufoca ou a depressão pesa, ajuda-nos a pedir "tem piedade de mim", sem fingir fortaleza que não existe. Se há brigas familiares, ilumina para que cada um veja a dor do outro e busque reconciliação, não orgulho. E se é preciso ajuda profissional, remove preconceitos e dá a coragem de procurar psicólogos, psiquiatras, sem se sentir menor. Pois menor é quem julga e despreza. Pela nossa renovação espiritual, para que não sejamos fariseus, mas sim cobradores de impostos, no sentido da humildade sincera. Senhor, quantas vezes achamos que te agradamos porque rezamos, jejuamos ou temos certo prestígio na comunidade, mas, se nosso coração se enche de vaidade, nos tornamos como o fariseu que se comparava. Dá-nos a graça de ver que tua misericórdia abraça o humilde, não o arrogante. E se às vezes cumprimos regras externas, mas não amamos, é inútil. Ajuda-nos a buscar a honestidade de quem bate no peito e diz: sou pecador, preciso de ti. E nessa postura, encontramos a verdadeira justificação que vem do teu amor sem limites. Assim, enxergamos que a oração não é sobre exibir currículo de boas obras, mas sobre ser verdadeiro diante de Deus, reconhecendo o que nos fere e suplicando: tem piedade de mim. E Ele, que não rejeita coração contrito, nos acolhe, alivia e convida a avançar. Se a gente vive crises de saúde, falta de emprego, vício ou família em conflito, lembremos que o caminho não é fingir perfeição, mas buscar a Deus em humildade, pois quem se humilha será exaltado. Queridos irmãos, se esta passagem de Lucas e nossa reflexão te ajudaram, deixe seu amém nos comentários, apresentando também seu pedido de cura, prosperidade ou libertação. Clique em like para espalhar este momento de fé, tocando outras vidas que precisam de uma palavra de acolhimento. Inscreva-se em nosso canal, pois Deus continua falando por meio dessas parábolas que renovam nosso olhar. Lembre-se de que o cobrador de impostos, considerado um pecador público, voltou para casa justificado, e não o fariseu todo cheio de méritos. Então, se a doença, a falta de emprego, o vício ou as tensões emocionais te fazem sentir pequeno, talvez seja a hora de dizer com sinceridade: tem piedade de mim, Senhor. E Ele, que vê tua dor, te exalta na hora certa, oferecendo perdão, caminho e uma paz que não se consegue fingindo ser perfeito. Confie, para Deus, o coração humilde sempre encontra acolhida e força para continuar. Temos novos encontros de oração todos os dias, e amanhã o convidamos novamente para estar conosco, pois a cada manhã renasce a oportunidade de experimentar milagres e sentir a mão de Deus conduzindo cada passo. Amém.